Meu nome é Shirley e vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Desde a minha infância eu tenho problema de maldição hereditária. Na área sentimental, maldição hereditária de financeiro, casamento. Então começou por uma hemorragia que eu tive, acho que começou com uns 15 anos mais ou menos. Além de ter problemas de saúde, meu pai era alcoólatra e aí eu querendo me casar para solucionar os meus problemas. Me casei e causei um problema maior, porque aí meu marido também começou a beber muito. Eu passei por tantos problemas com meu marido que eu imaginava que a solução seria o divórcio. Eu tinha que ganhar o dinheiro para pagar as minhas contas, pagar aluguel, pagar a despesa da minha filha. E aí eu ganhava o dinheiro para conseguir separar dele. Aí foi que começou. Aí eu montei uma panificadora, através dessa panificadora eu fui criando uma independência, aí de repente apareceu um sócio. E nisso eu já estava com hemorragia. Então estava com problemas de saúde, problemas espirituais e apareceu um sócio. Me ofereceu assim um prato cheio, como se eu fosse ganhar um monte de dinheiro e ficar milionária. E aí eu me empolguei com aquilo, porque eu pensei, agora eu vou ganhar dinheiro e me separo do meu marido. E aí foi que começou a bagunça total da minha vida, porque eu entrei com meu nome, eu tinha dinheiro no banco, eu tinha carro, tinha essa panificadora, e aí eu investi, joguei tudo nas mãos dele. E foi aí onde começou, ele começou a me roubar, me roubou vários cheques, ele me roubou um carro, o dinheiro que eu tinha todo no banco ele levou. Aí foi uma bola de neve, eu criei uma dívida de mais ou menos uns 300 mil reais. E aí foi a dívida, os cheques, a hemorragia e a separação do meu marido. A minha filha, no meio de tantos problemas financeiros, problema sentimental, problema de maldição, ela vendo a situação do meu marido beber muito e a gente brigava muito, porque eu quebrava tudo que tinha na casa, eu saía, fugia de casa. Então era muita briga e ela ficou, eu acredito que foi depressão e causou a síndrome do pânico, porque ela não dormia à noite. Quando eu via todas as brigas que aconteciam na minha casa, eu me sentia triste e acabou que com o tempo eu entrei em depressão profunda. Para mim não existia nada além de estudar, porque era o único momento que me deixava feliz. O resto acabava tudo. Chegava em casa e eu via que estava anoitecendo, aí dava uma dor no coração, porque eu sabia que ia acontecer coisas comigo à noite, além das brigas, e eu tinha muito medo. Aí eu ouvia vultos e eu ouvia vozes. Eu contava para todo mundo que era perto de mim, mas ninguém acreditava em mim. Eu falava, mãe, eu tô vendo as coisas, e minha mãe não acreditava. E meu pai brigava comigo porque falava que eu tava mentindo e brigava comigo que não deixava eu dormir com a minha mãe de jeito nenhum. E eu não queria dormir sozinha, porque eu não dormia à noite, tanto é que eu dormia de cabeça tampada. Porque mesmo sufocando, mas eu não tinha coragem de estampar a cabeça quando eu dormia, porque raramente eu dormia. E aí quando não tinha mais para onde piorar a situação, eu sofri um acidente, fui receber um dinheiro, minha Creuna, e na volta sofri um acidente. Capotei o carro umas 5 vezes, mais ou menos, e caí dentro de um rio. Fiquei presa, afogando, né? E aí eu vi que aquilo ali, minha vida não estava nas minhas mãos, porque eu era assim. Eu achava que tudo se resolveria na força do braço. Eu queria que resolvesse tudo da forma que eu queria. Eu era assim, possessa. Eu achava que era dominadora. Tudo tinha que ser do meu jeito. Como eu era muito perturbada, e aí foi esse dia que eu descobri, minha vida não estava nas minhas mãos. Deus estava no controle da minha vida. E aí eu acredito que Deus me deu uma chance. Nesse dia pra cá que eu vim vendo, aí eu comecei a ouvir a rádio, comecei a ver televisão, e eu ouvi o pastor falando. Então aí quando eu fui para a igreja, eu comecei a ver, assim, eu vi oportunidade. Eu pensei, não tinha para onde eu olhar, não tinha uma luz, não tinha ninguém que me desse um socorro, não tinha como pagar as dívidas, não tinha dinheiro mais, não tinha o que vender, não tinha trabalho, não tinha perspectiva de vida nenhuma. Então assim, eu vi uma solução. Eu percebi que ela começou a mudar as atitudes dela, ela ficou mais calma, ela ficou bem diferente de como ela era antes. Aí eu vi que quis ir também, porque eu não aguentava mais passar aquilo tudo que eu estava passando. E aí comecei um dia, 2, com um mês eu comecei a ver resultado. A hemorragia cessou, eu vi que não tinha mais sangramento, porque já tinha 8 meses que eu estava sangrando todos os dias, sem parar. E aí eu vi que não tinha mais nada, o sangue cessou, que foi o primeiro sintoma.
Depois começou a minha vida financeira. Eu comecei a pagar algumas coisas, comecei a montar meu negócio. E foi indo, foi fluindo, uma coisa aqui, uma ideia ali, e uma porta se abrindo, uma janela se abrindo. E aí foi, com o tempo eu fui mudando a minha vida. E minha filha viu em mim uma diferença e ela começou a ir para a igreja. Primeiro ela foi, depois ele foi indo. Ele foi vendo o resultado, eu calma, eu calada, né? E aí todo mundo viu mudança em mim. Então, quando eu mudei mesmo, que as coisas começaram a mudar. Tudo na minha volta mudou. O casamento dos meus pais está ótimo, a vida financeira deles cada dia mais está abençoada, eles estão prosperando cada dia que passa mais e mais. E eu estou totalmente feliz aqui em casa, tranquila, todo mundo aqui vive feliz todos os dias. A Igreja Universal mudou totalmente a minha vida em todas as áreas, em todos os sentidos da minha vida.